A paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 2 da nossa revista Lições Bíblicas de Adulto. O tema desta lição é Uma Salvação Grandiosa. E o texto áureo está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdade prática: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida, ou seja, a este grande presente que Deus nos dá. Ok? Então eu gostaria agora que você pudesse rapidamente entender aqui algo. Na primeira aula nós falamos do primeiro capítulo de Hebreus, e ali o escritor ele teve uma preocupação em dizer que houve uma mudança. No primeiro versículo diz que antes Deus falava, através dos pais, dos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. Então houve uma mudança, houve um rompimento, tá? Então, vamos aqui, Vamos botar aqui, Jesus. Tá? Então ele diz que antes falava pelos pais, os patriarcas, profetas e anjos. Melhor, deixa eu escrever o Jesus aqui, E anjos. Eu vou escrever aqui Jesus, ok? Anjos, isso, nós já vamos entender o que ele quis dizer ali neste primeiro capítulo de Hebreus, tá? Então, antigamente se falava pelos pais e por profetas. Porém, existe um registro que nós vamos ver daqui a pouco, que também Deus falava através dos anjos com o povo no Antigo Testamento. Porém, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, mostra que Jesus é superior em tudo aos patriarcas, aos profetas e aos anjos. Então, Jesus é superior, e a partir de agora, Deus fala através de Jesus Cristo. Aqui, como pais, patriarcas, nós podemos colocar aqui Abraão, aqui profeta Moisés, ok? Nós podemos pôr isso. E na questão dos anjos, nós vamos ler aqui Gálatas 3:19, para nós entendermos um pouquinho a abrangência do que o escritor aos Hebreus quer nos dizer, tá? Então em Gálatas 3:19, que ele diz assim, É isso mesmo? Gálatas, eu estou em Colossenses, vamos lá. Gálatas 3:19, que ele diz assim, Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, Jesus Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, Jesus Cristo, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ou seja, a lei, Deus entregou a lei para o povo, Aí em Gálatas, aqui é Gálatas 3:19, Gálatas 3:19. Deus deu a lei, porém a lei foi entregue por anjos a um medianeiro, a Moisés. Que é isso que está falando em Gálatas 3:19. Porém o povo ele se apegava muito a isso e dava muita atenção às palavras dos anjos, porque foram os anjos que entregaram as leis a Moisés, é o que está escrito em Gálatas 3:19, ok? Então, Deus antigamente falava através dos pais, dos profetas, e utilizou anjos também. Porém, agora ele fala através de Jesus, do Filho, e Jesus é muito superior aos patriarcas, aos profetas e aos anjos. É isso que estava registrado lá no Hebreus 1, ok? Então eu posso aqui, eu posso ver essa
abrangência e chamar de Hebreus capítulo 1, ok? Isso aqui, ó. Isso aqui é Hebreus capítulo 1. Explicando, tá? Aí algo de interessante nós vamos começar a ver no capítulo 2 de Hebreus, que é o tema, né, de estudo da nossa aula agora, dessa aula 2. E olha que interessante, o escritor aos Hebreus, ele dispensa muito tempo, muitos versículos, para se referir aos anjos, né? Olha que interessante isso, ó. Então, por exemplo, ó, eu tenho 3 abordagens aqui referentes aos anjos. A primeira vai do versículo 5 ao 13. A segunda vai do versículo 14 ao 16, tudo de Hebreus 2, né? E a terceira abordagem vai do 17 e o 18, tá? O 17 e o versículo 18. Tudo isso aqui é Hebreus 2, tá? Tudo isso aqui é Hebreus 2, versículos 5 a 13, 14, 16, 17 e 18. E por que ele faz essa referência? Olha que interessante. Ele faz essa referência no seguinte sentido, ó. Do versículo 5 a 13, ele nos mostra que os anjos não podiam trazer uma nova forma de relacionamento entre os homens. Então os anjos aqui, ó, não podia trazer uma nova, vamos falar assim, forma de relacionamento entre os homens. Já no versículo 14 a 16 fala que os anjos não podiam livrar as pessoas do temor da morte, né? O temor da morte vem perseguindo as pessoas desde quando Adão e Eva pecaram, lá no começo, em Gênesis, né, capítulo 3. Então todos passam a ter medo da morte. Mas os anjos não podem livrar os homens do medo da morte. E no 17 e 18 nos mostra que os anjos não podiam fazer expiação pelos pecados dos homens. Ok? Então, o escritor aos Hebreus aqui neste capítulo 2, nestes versículos propriamente ditos, né, ele vem falar da ineficácia dos anjos, da ineficiência dos anjos em trazer uma nova forma de relacionamento para os homens, falar que os anjos não podiam livrar do medo da morte e também os anjos não podiam fazer expiação pelos pecados, né? Grande parte, ó, do versículo 5 ao 18 ele está tratando sobre os anjos. E por que isso? Por que esse tempo despendido em se falar dos anjos? Vamos ler um texto que está aqui, ó, em Tito, capítulo 1, do 13 e 14. Vamos ler esse texto? Para nós compreendermos bem o que está se falando. Então eu tenho aqui, ó, Tito 1, 13. Estou em Tito 1, 13 e 14. Fala assim, ó. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então existe uma exortação aqui para que as pessoas não se apeguem a fábulas. Existiam muitas fábulas, né, muitos mitos sobre anjos na tradição judaica. Então tem que se tomar um cuidado. E o escritor aos Hebreus, quando escreve aos judeus cristãos, vem desmistificando, vem botando os anjos no seu devido lugar, como aqueles que iriam ministrar a favor dos que haviam de herdar a salvação. Eles ministram a favor dos salvos. Então o anjo não pode fazer expiação por pecado. O anjo não tem como livrar a pessoa do medo da morte. Não pode trazer uma nova forma de relacionamento para com seres humanos e com Deus. Então ele coloca os anjos no seu devido lugar neste Hebreus capítulo 2, ok? E vamos lá. Então nessa parte a gente já analisou
basicamente quase todo o capítulo 2 de Hebreus, né? Então o capítulo 1 vem para desmistificar, né? Marcar uma mudança. Antes se falava pelos pais, profetas e anjos, agora se fala através do Filho. E no capítulo 1, nós vemos que o escritor mostra que Jesus é muito superior aos anjos devido à sua divindade. Isso está onde? Isso está registrado em Hebreus, capítulo 1, do 5 ao 14. Então, do capítulo 1, do 5 ao 14, o escritor aqui aos Hebreus vem, né, ele gasta um tempo para mostrar que Jesus é superior aos anjos, né, a mostrar a natureza divina de Jesus superior aos anjos. E agora no capítulo 2, do 5 ao 18, ele vem novamente acabar com as fábulas judaicas, né? Com aquela tradição, com os mitos que se tinha sobre os anjos, ok? E assim, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, mostra a superioridade de Jesus Cristo. Então, essa carta aos Hebreus, já no seu capítulo 1, né? No seu versículo 1 do Hebreus 2, ó, o versículo 1, olha que interessante. Ele faz um alerta, né? Eu tenho que tomar cuidado para que essas fábulas, essa tradição judaica, não venha fazer eu me desviar da fé verdadeira, ok? Então o versículo 1, ele traz isso. Tanto que no versículo 1 está escrito, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Então esse versículo 1, ele tem um foco. Qual é o foco aqui desse versículo 1? Ouvir e não desviar, né? Esse é o versículo 1 do capítulo 2. Então, se a partir de agora, né, existe uma nova forma de comunicação entre Deus e os homens, não é mais pelos pais, profetas, mas é por Jesus, então ele fala assim, ó, no versículo 1, fique alerta, atento, porque agora nós ouvimos o que o Filho fala conosco, porém nós não podemos nos desviar, nós temos que ficar alerta, porque existem muitas falsas doutrinas, fábulas, outras coisas que vêm para nos fazer nos apostatar, desviar da fé, ok? Então, o foco do versículo 1 é o ouvir. Ouvir agora o quê? Jesus Cristo, que é o Filho que fala com nós através dessa mudança, dessa nova aliança, e nós não devemos nos desviar. Já no versículo 2, aqui de Hebreus, olha que interessante, no versículo 2, ó. Porque se a palavra falada pelos anjos, olha, né? A forma antiga, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então aqui ele está nos mostrando a força do Antigo Testamento, assim, ó, foi falado por pais, profetas e anjos. Anjos ele está referando a lei, Gálatas 3,19, que foi entregue, né? Então, está falando que isso teve força. Isso aqui foi muito importante. E isso ainda é válido para os judeus hoje, que não entregaram a vida a Cristo, que não reconheceram Jesus como Messias. Ok? Porém, olha que coisa maravilhosa que ele fala. Isso aqui tem força. Mas o que vem através disso? Desta forma de comunicação da antiga aliança. O que vinha com isso? Com isso vinha aquilo que nós chamamos de bênção e maldição. Então, ó, eu vou ler novamente para você entender, ó. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, tudo que desobedeceu a palavra dita aos anjos, aos profetas, aos pais, tudo que foi contra, trouxe maldição para o povo. E nós vemos que o povo foi para o cativeiro, sofreu holocausto e tudo mais. Por quê?
Por causa da desobediência ao que foi dito aqui, ó. Então nós vemos a força do Antigo Testamento. E essa questão de bênção e maldição, ela continua. Porque agora nós temos que nos atentar, ficar alertas para as palavras do Filho. Que se forem desobedecidas, se forem transgredidos os mandamentos que o Filho deixou para nós, nós também iremos receber a justa retribuição. Que essa justa retribuição é a maldição sobre as nossas vidas. Então se eu obedeço, eu recebo a bênção. Se eu desobedeço, eu recebo a maldição. Então o mesmo processo que funcionava antigamente, ele continua valendo. Só que agora não é mais falado através dos pais, profetas e anjos. Agora é falado através do Filho. Olha que coisa maravilhosa. Aí, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Tá? Não é um sorvete. Aí eu vou botar aqui assim. Tá? O que é isso? O que parece isso? Isso é um diamante. Pelo menos parece, né? Era para ser. É um diamante. E o que representa esse diamante? Esse diamante representa a nossa salvação. Por que eu estou falando isso? Ó, vamos entender aqui. Primeiro ponto, um diamante, ele é valioso, ok? Segundo ponto, você pode perder esse diamante, esse algo valioso. E terceiro ponto, para que você tenha ele, exige de você uma atenção total com ele. Você não pode perder ele de vista, porque ele é muito valioso. E assim é a nossa salvação, ela é valiosa, né? Eu posso perdê-la. E eu tenho que ter atenção total com isso. E é isso que o escritor aos Hebreus está falando. Mas por que eu estou botando isso aqui? Porque agora nós vamos entender o que ele está falando no versículo 3, né? Que é o ponto-chave. Ele fala assim, ó: como escaparemos nós, se não atentarmos para este diamante? Para essa tão grande salvação que é valiosa, que eu posso perder, que eu tenho que ter atenção total, né? Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele dá continuidade no que ele começou a falar. No capítulo 1, então no capítulo 1 houve uma mudança de comunicação. Não se fala mais por pais, profetas e anjos, agora se fala através do Filho, Jesus Cristo, né? Aí no versículo 3, ó, vou puxar aqui, ó, versículo 3. Então ele fala assim, que essa coisa valiosa que eu posso perder, que eu tenho que ter atenção total com ela, chamada de salvação, isso começou a ser anunciado, pregado, né? Ó, o que é isso? É o Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho. Começou a ser anunciada por quem? Pelo Filho, né? Então, ó, primeira coisa, o Evangelho começou a ser anunciado pelo Filho, porque, ó, mudou-se a forma de comunicação. Em Hebreus 1, agora é o Filho que fala. Então o Filho veio e começou a falar. Então quando o Filho começou a falar, o que ele falou? Ele falou as boas novas de salvação. Ele veio pregar o Evangelho, anunciar essa tão grande salvação, esse bem valioso que eu posso perder e tem que ter atenção total com ele, ok? Então começou-se a falar. Aí diz que aqueles que o ouviram, né, confirmaram. Ou seja, primeiro veio o Filho, né? E depois veio quem? Ó, primeiro o Filho, depois os discípulos. Então os discípulos continuaram pregando o Evangelho e dando testemunho de tudo que eles estavam vivendo. E continuando agora, entrando já no verso 4, na mesma linha de raciocínio, ele diz assim, ó: testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, a terceira forma de confirmação, então, começou a ser anunciado pelo Filho.
é confirmada pelos discípulos. Preste atenção, ó. Começou a ser anunciado pelo Filho. É confirmado pelos discípulos, quando eles anunciam no testemunho. E também é confirmada pelo Espírito Santo, através de milagres, maravilhas e dons espirituais. Né? E olha que interessante, né? Antigamente se falava pelo Pai, profeta e anjos. Hoje se fala pelo Filho, mas a Bíblia é bem clara, desde o começo do Antigo Testamento até no Novo, e o próprio Senhor Jesus diz isso. Se pela boca de uma ou duas testemunhas falarem, se confirmará. Então olha o que Deus faz, ó. Começa a falar através do Filho, ó. Primeiro os pais falaram, os profetas confirmaram, né? E os anjos entregaram, os profetas falaram. Então tem uma confirmação, não foi por boca de uma, mas foi por mais de uma testemunha. Agora na nova aliança, na nova forma de comunicação, Deus fala através do Filho, mas ele confirma através da boca dos discípulos, daqueles que ouviram. Confirma através do Espírito Santo, com sinais, prodígios e maravilhas. Então por duas ou três testemunhas, se confirma a mensagem. Então mudou a forma de comunicação, agora se fala pelo Filho, e a própria palavra de Deus exige que seja duas ou três. Então vem os discípulos confirmar e o Espírito Santo confirmar tudo aquilo que estava sendo dito ali, ok? Então nós vemos essa nova forma falando, agindo. Então, o versículo 3 e 4 fala que o Filho começou a anunciar, porque agora mudou, aí vem os discípulos para confirmarem, e o Espírito Santo confirmando, não com palavras, mas com poder, com maravilhas, sinais e prodígios, ok? Porém, esse é um foco, lembra, ó, ele trata de anjos do 5 ao 18, agora do 1 ao 4, ele vem nos alertar, nos mostrar, falar da força que tem, a bênção e a maldição, que agora o anúncio é feito pelo Filho, confirmado pelos discípulos, pelo Espírito Santo, que a salvação é o bem mais precioso que nós temos. E ele fala assim, ó, como escaparemos se nós não atentarmos para o versículo 1 e 4 de Hebreus? Como que nós vamos escapar? Então não é simplesmente eu creio em Jesus, sou salvo e acabou, não. Eu tenho que crer em Jesus e permanecer nele. Eu tenho que permanecer alerta, ouvindo ele falar, não me desviando. Eu tenho que permanecer nele, obedecendo para eu receber a bênção e não a maldição. Eu tenho que, como discípulo, confirmar as palavras que o Senhor Jesus veio pregar nesta terra, o evangelho da salvação. Como discípulo, eu tenho que ter operando comigo, através do meu testemunho da pregação, sinais, prodígios e maravilhas, os dons do Espírito Santo, né? E como que eu vou escapar se não tiver tudo isso? Como que eu vou escapar se eu não tratar a salvação da minha alma como o bem mais valioso que eu tenho? Como que eu vou escapar se eu perder essa salvação, esse dom gratuito, esse presente gratuito que Deus me dá? Como eu vou escapar se eu não tiver atenção total para com a minha salvação, para aquilo que Deus me confiou, ok? Então isso é maravilhoso. Então aqui nós já vimos o versículo de 1 a 4 de Hebreus, né? Capítulo 2. E aqui nós vemos o versículo de 5 a 18. Resumidamente, essa é a carta aos Hebreus. Se você tiver isso na sua mente, glória a Deus, ok? Aí eu vou apagar aqui um pouquinho. Eu vou apagar porque eu quero mostrar agora um outro paralelo que o escritor aos Hebreus nos deixou, tá? Um outro paralelo, é algo de muito interessante, ok? Olha que coisa maravilhosa, tá? Então vamos continuar. Tudo que nós vimos em cima, né, dessa linha aqui, Hebreus capítulo 1. O que nós vimos aqui embaixo, Hebreus capítulo 2, tá? Tudo que nós vimos aqui nessa parte de baixo dessa linha aqui, ok? Só que agora eu gostaria que você entendesse algo, ó. Ele está tratando aqui, vou até colocar aqui embaixo, né? Ele fala muito de anjos. Do Hebreus 1, 5 a 14, ó, vamos botar aqui, para ficar fácil de ver. Em
Hebreus 1, de 5 a 14, e em Hebreus 2, Hebreus 2, de 5 ao 18. 5 ao 18, ok? Ele trata de anjos, o escritor aos Hebreus. Aí, o que eu gostaria que você entendesse aqui sobre essa colocação dos anjos, né? Ele faz comparações diferentes. Por exemplo, nesse Hebreus capítulo 1, ele mostra que Cristo é superior aos anjos, enfatizando a sua divindade. Sua natureza divina, ok? Já em Hebreus 2,5, ele mostra que foi necessário que Jesus se fizesse um pouco inferior aos anjos, mostrando a sua natureza humana. Olha que interessante, né? Então aqui em Hebreus 1, de 5 a 14, ele mostra a superioridade através da divindade. No capítulo 2, de 5 a 18, mostra Jesus um pouco inferior, mostrando a natureza humana. Por que isso? Porque existia um projeto, né? Uma obra de redenção que Jesus Cristo veio para cumprir aqui nessa terra. Ele tinha uma missão. Então era necessário que ele, como homem, né? Ele sofresse e fosse humilhado, ok? Sofresse e fosse humilhado, né? E o interessante é que ele em tudo foi tentado, só que ele não pecou. Então ele sofreu, foi humilhado e não pecou. Quando isso acontece, ele cumpre a sua missão na terra. Ele cumpre a sua missão aqui na terra, ok? Ele cumpre a missão dele na terra. Quando ele cumpre essa missão, né, como um homem, sofrendo, sendo humilhado, não pecando, morrendo como inocente na cruz do Calvário, o que acontece? Ele ressuscita, ok? Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, se cumpre na plenitude o que está lá no Salmo de número 8, tá? Salmo de número 8. E lá nesse Salmo de número 8, olha o que diz, para facilitar o nosso entendimento aqui, tá? No versículo 5, diz assim, ó, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, ó, Hebreus 2, 5 a 18. Fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, Hebreus 1, 5 a 14, superior à sua divindade. Mas por que ele foi superior? Por que ele recebeu a glória? Por que ele foi coroado? Porque ele foi feito um pouco inferior aos anjos, ou seja, ele veio a essa terra como um homem, ele sofreu, foi humilhado, em tudo foi tentado e não pecou, morreu inocente na cruz do Calvário, cumpriu sua missão e ressuscitou. Aí ele recebe glória, honra e ele é coroado. Aí no versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Ou seja, ele recebe todo o poder quando ele cumpre isso. Então o escritor aos Hebreus nos mostra aqui que Cristo é superior, enfatizando a sua divindade no capítulo 1, e no capítulo 2 que ele foi feito inferior aos anjos, mostrando a sua humanidade, que ele tinha que cumprir essa missão aqui na terra para ele ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele traz benefícios para aqueles que creem. Quais são os benefícios? Primeiro, né, ele traz a vitória sobre o diabo. Segundo, vamos colocar aqui rapidamente. Segundo, ele traz a vitória sobre a morte. E terceiro,
ele traz a vitória sobre a tentação. Só quem em tudo foi tentado pode nos dar a vitória sobre a tentação. E vou deixar para você depois ler em casa sobre a vitória de Cristo, esse benefício, a vitória sobre o diabo. Está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Sobre a vitória sobre a morte, Romanos 6, 9, Romanos 6 e 9, e também Romanos 5, 14, leia lá. E sobre a vitória sobre a tentação, 1 Coríntios 10, 13 e 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Né? Leia esses textos que você vai ver os benefícios que nós temos por ele ter sido feito homem, ter sofrido, sido humilhado, não pecado, morrido como inocente na cruz do Calvário, cumprido a sua missão aqui na terra, ter ressuscitado. Aí ele nos trouxe a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a morte e a vitória sobre a tentação. Ok? Então, tudo isso que ele nos dá, os anjos não podiam nos dar. Então, Jesus é muito superior. Até quando ele se fez homem, ele foi superior a toda a criação de Deus. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.